Vamos iniciar o nosso estudo de hoje na sequência do livro Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 37. Nós vimos aí no capítulo 2, recapitulando, nós vimos o episódio do derramamento do Santo Espírito em Pentecostes. Nós vimos os apóstolos falando em língua estrangeira. Vimos que alguns zombaram das manifestações, dizendo que os apóstolos estariam bêbados, no que Pedro se levantou e fez um discurso para defender as manifestações e explicar que, na verdade, ela era o cumprimento das profecias, citando aqui o livro de Joel no seu capítulo 2. E este discurso foi um discurso bastante forte, porque ele lembrou não só as profecias de Joel, mas também algumas passagens do rei Davi, onde elas faziam referência ao Messias. E foi de tal maneira um discurso contundente, que a partir do verso 37, nós vemos as pessoas que estavam ali ouvindo, eles ficaram com seus corações quebrantados e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra anunciada por Pedro tocou o coração daqueles homens que estavam ouvindo. E nós vemos que o apóstolo Pedro estava naquele momento sob a influência do Santo Espírito, de tal maneira que ele comunicou àquela assembleia, àquela multidão que estava ali reunida, ele comunicou este Espírito Santo, esta mensagem de libertação que Jesus ele tinha ofertado ao mundo com o derramamento do Espírito. O discurso foi tão forte que eles ficaram arrependidos e quebrantados de coração. E eles perguntaram então para os apóstolos e para o Pedro o que é que eles iriam fazer. Nós podemos tirar daqui algumas lições importantes. Eu creio que a primeira dela é que a nossa palavra, a palavra que nós anunciamos, ela precisa causar um impacto naquelas pessoas que estão ouvindo. Mas em que sentido? A nossa palavra, ela precisa estar fortemente impregnada da influência do Espírito Santo. Porque não é bem o que nós vamos falar, mas sim o Espírito que nós vamos comunicar. É evidente que a boa apresentação da palavra de Deus, um bom estilo na nossa oratória, na forma como nós anunciamos e pregamos, expomos os textos bíblicos, é muito importante. Mas não adianta nada a gente fazer um belo discurso e a gente não ter
a influência do Espírito Santo para comunicar aquilo que é a vontade de Deus. E como é que nós recebemos o dom do Espírito Santo? Essa é a grande questão, porque não existe fórmulas. Existem algumas instruções que aquele que deseja os dons do Espírito, ele se propõe a seguir. Mas também nós não temos como aferir se aquela pessoa conseguiu chegar na condição de ter esse dom. O que a gente percebe é que todo mundo diz que se esforça, mas poucos conseguem ter esse dom, ou seja, a capacidade para exercer uma influência real e verdadeira na vida daquele que está ouvindo. São poucos que conseguem chegar lá. Isso por quê? Porque a gente saber é uma coisa, a gente ser é outra. Nós podemos saber e querer, mas nem sempre nós conseguimos ser aquilo que nós queremos que aconteça, em termos de estarmos de posse das virtudes de Deus. O apóstolo, quando ele responde aí a esses homens, que lhe perguntaram, o que é que nós vamos fazer então? Olha só, a palavra tinha sido tão impactante que eles não tinham mais o que dizer, nem argumentar. Eles disseram, então, o que nós vamos fazer? Diante desta palavra tão forte, tão esclarecedora, o que é que nós vamos fazer? Pedro começa a dizer sobre os fundamentos da nossa conversão. Arrependei-vos, arrependimento. Este é o primeiro passo para que a gente possa entrar mesmo na casa do Senhor. Tem gente que não tem nem o que arrepender, né? Diz que não tem nenhum tipo de pecado ao qual ele precisaria abrir mão e confessar esse pecado perante o Senhor. Mas nós precisamos considerar o seguinte: antes de nós conhecermos a Cristo, a nossa vida era uma vida destituída de Cristo. E isso por si só já é pecado. Se nós não temos o Senhor, nós estamos mortos para a vida verdadeira. Podemos até ter a vida orgânica, física. Podemos comer, dormir, beber, passear, se divertir. Mas nós estamos mortos em nossos pecados. Estamos destituídos da glória de Cristo. E só Ele pode trazer a nós a verdadeira vida, nos tirar da região da morte e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Arrependimento, essa é uma questão bastante delicada, porque eu posso me arrepender com minha boca, mas meu coração pode estar longe desse arrependimento. E eu nem saber que eu não me arrependi. Boa parte das pessoas pensam que arrepender com a boca é arrepender com o coração. Isso não é bem assim. O arrependimento verdadeiro, ele traz dentro de nós uma mudança profunda nas nossas atitudes. Por quê? Porque nós entendemos com o coração que nós não podemos mais fazer aquilo que nós fizemos. Nós sabemos que nós estamos na contramão da instrução de Deus. Por isso nós estamos precisando desse arrependimento. Arrependimento é uma coisa muito séria. Nós temos que examinar a nossa consciência, saber se os nossos atos, se eles justificam o arrependimento que nós pretensamente temos. A palavra dos apóstolos fala muito em obras de arrependimento. Quer dizer isso? Se nós estamos arrependidos de verdade, a nossa vida ela é modificada profundamente. E os nossos atos, as coisas que nós fazemos, elas mostram se nós estamos mesmo ou não arrependidos. Não adianta nada eu dizer, estou arrependido do adultério que eu cometi,
e vivo cometendo adultério escondido da igreja. Os irmãos entendem? Então, como posso ser digno do nome do Senhor? E o Senhor está vendo o que eu estou fazendo, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Como eu posso ser digno do nome do Senhor, de estar diante da igreja, se eu estou cometendo o pecado do qual eu me arrependi? É isso que nós precisamos perguntar para a nossa consciência. Eu me arrependi em Cristo por males que eu fiz. Será que eu não continuo fazendo esses males? Porque se eu continuo fazendo esses males, infelizmente eu continuo na morte. O arrependimento é só no nível superficial da nossa consciência. Não vai lá dentro fazer a gente sofrer, fazer a gente chorar por causa do pecado que nós cometemos. Amém? Os irmãos compreenderam bem isso? O primeiro passo é arrependimento. Mas não basta dizer a Jesus: eu estou arrependido de todos os males que eu fiz até agora, porque eu não te conhecia. A nossa vida, ela não pode mais apresentar aqueles pecados que nós cometemos. Tá bem? Não quer dizer, viu, irmãos, que a igreja seja um lugar de santos, só de santos, no sentido de que as pessoas não cometem pecados. Mas nós precisamos saber que se continuamos fazendo os mesmos erros, cometendo os mesmos enganos, a obra ainda precisa ser concluída, pelo menos naquele pecado que nós cometemos. E convém você não demorar muito para concluir esta obra, porque ninguém sabe quando será o tempo, ou do fim do mundo, ou do fim da nossa vida. Não é mesmo? Nós podemos dar de cara com um desses fins de uma hora para outra e estarmos despreparados, sendo pegos em pecado. Com certeza nós teremos dificuldades para nos justificar diante do Senhor. Os irmãos compreendem? Então nós estamos nos detendo aqui bastante na questão do arrependimento, porque a gente percebe na igreja que a vida de alguns irmãos, elas continua ainda envolvida em pecado, em coisas equivocadas, em posturas que não são conforme a vontade de Deus. E o sofrimento e as dificuldades e as tragédias, elas ficam sempre por perto. E por que nós não conseguimos nos libertar? Seria um problema com Deus? Não. É bem possível que seja um problema com a gente mesmo, com a nossa consciência, com a maneira como nós estamos vivendo a palavra de Deus. Tá bem? Olha, Paulo, ele instrui muito a igreja sobre condutas, mas muito mesmo. Convém que a gente faça uma leitura cuidadosa das suas cartas. Às vezes não dá tempo da gente fazer um estudo demorado dessas instruções, e mesmo nas pregações, como nós pregamos uma vez apenas na semana, não dá para fazer uma abordagem de todos os aspectos. Mas seria interessante que a igreja, não só os irmãos aqui, os irmãos de outras cidades e lugares, eles pudessem examinar cuidadosamente as cartas apostólicas, para que eles percebessem como estão vivendo. Se nós estamos fazendo aquilo que não é aconselhado nas cartas, com toda certeza a gente pode estar sendo enganado pelo diabo. Tá bem? Não basta estar dentro da igreja não, viu gente? Dentro da igreja também a gente encontra a morte. Pedro disse então que o arrependimento era o primeiro passo. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Nós temos o batismo, como eu disse, externo e o batismo interno. O batismo externo, que é o batismo das águas, que algumas igrejas ainda usam nos nossos dias, é como uma proposta que aquele que foi batizado, ele faz perante a comunidade, de que ele pretende mudar a sua vida.
Tá bem? Mas não se segue que quem foi batizado nas águas conseguirá livrar-se dos seus pecados. Não se segue também que o batismo na água lave os pecados. Não lava. O que lava o pecado é a palavra de Deus anunciada e pregada por homens que têm o Espírito Santo. É isso que lava a alma. Por causa do arrependimento, por causa do quebrantamento de coração, são essas coisas que tornam a nossa alma mais limpa. Tá bem? Então, em que sentido ele está falando aqui do batismo? Quem quer batizar deseja o quê? Uma nova vida, não é? Então, quando nós nos batizamos, seja na água, seja no batismo do Espírito Santo, nós de alguma forma estamos desejando uma nova vida. Então, não é possível conhecer Jesus e continuar do jeito que era. Isso é muito comum também na igreja. Alguns irmãos passam a frequentar a comunidade, ouvem a palavra de Deus, mas continuam vivendo como se não tivesse conhecido nenhuma novidade. Certo? Então temos que ter muito cuidado, porque conhecer Jesus, nós temos que com Ele mudar profundamente a nossa vida, se o arrependimento for sincero. E se for, isso vai acontecer. Só depois, então, você estará apto a receber o dom do Espírito Santo. Isso vai acontecer só quando o Espírito Santo quiser. Tá bem? Isso é um outro problema. Eu posso querer o dom, o Espírito Santo pode não querer. E eu ficar sem o dom. Então, o que eu faço? Eu continuo servindo. Uso o dom de servir, por exemplo. É um bom dom, exercitando seu amor na igreja, ajudando os irmãos, assistindo os irmãos, evangelizando, cuidando das coisas da igreja e aguardando no Senhor. Se você for sincero, se você for uma pessoa sincera das suas convicções perante o Evangelho, Jesus vai te conceder o Espírito Santo. Tá bem? E segue aí a leitura, né, do apóstolo, a palavra dele no versículo 39, dizendo que a promessa do Espírito, diz respeito a nós, aos nossos filhos e às pessoas também que estavam longe. Isso quer dizer a todos os povos. E tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Por que ele fala que a geração desse mundo é perversa? Porque essa geração é guiada pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba. E a ciência do mundo, ela tem contribuído muito para que as pessoas continuem ainda na sua vaidade, vivendo na soberba, no orgulho. E na igreja a coisa assume um aspecto muito grave, porque o orgulho vem disfarçado. E só o espírito da servidão é capaz de combater o orgulho. Nos nossos dias, todas as instituições humanas, elas contribuem para aumentar a nossa soberba e a nossa vaidade. Todas as instituições humanas, as escolas, o sistema de vendas no comércio, indústria, as relações humanas, os esportes, a idolatria que existe nos esportes é uma coisa vergonhosa. A idolatria que é manipulada pelos meios de comunicação com a finalidade apenas de faturar, apenas de juntar mais e mais, com grandes prejuízos para a personalidade das pessoas. Nós temos jovens hoje com a personalidade totalmente distorcida por causa da idolatria a essa gente. Vivemos no meio de uma geração corrompida, de uma geração perdida, de uma geração dominada pela mediocridade, onde as coisas de Deus
elas não encontram ressonância. Então, para os pregadores, é como se eles semeassem num terreno deserto, que não tem água, com pouquíssima chance daquela semente frutificar. Mas como disse o Senhor a Pedro, lança a sua rede. Pedro disse que já havia mais de 12 horas que pescavam, não conseguiu apanhar nenhum peixe. O Senhor mandou que assim mesmo ele jogasse a rede, não é? E nós não temos por nós esperança de que vamos conseguir encontrar pessoas interessadas na palavra de Deus, mas o Senhor diz para a gente lançar a semente, lançar a rede, é o que nós estamos fazendo por causa da palavra do Senhor, não é porque nós temos esperança, não. Se fosse por nós já tínhamos deixado de fazê-lo. Tal é o estado de corrupção desta humanidade. Este mundo está perdido em todos os sentidos. Tá bem? Então, salvai-vos desta geração perversa. O que quer dizer? Isso é um rio de morte, isso é um rio de desgraça, isso é um rio de perdição. A vida desse mundo, a maneira desse mundo viver, as coisas que o homem faz, são coisas que só levam ao sofrimento. Vai levar a humanidade a um colapso. As relações, elas vão piorar a cada dia. Nós temos que nos salvar dessa gente. Isso quer dizer evitar de ter laço com aqueles que vivem uma vida mundana, uma vida de iniquidade. Tá bem? Evitar de ter laço com essas pessoas. Que os nossos laços sejam apenas por questões comerciais, onde nós ganhamos o pão e servimos com o nosso trabalho a esse mundo pervertido e louco. Mas não podemos sentar na mesa com o iníquo. Se nós sentarmos na mesa com o pecador, então nós estamos participando do pecado desse povo. Tá bem? Vamos ter cuidado. A instrução é: salvai-vos dessa geração perversa. Uma geração perdida como nunca. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Veja só, irmãos. É importante que a gente saiba que a nossa palavra deve ser anunciada com liberdade. O que quer dizer isso? Quem caminha com Jesus, quem é um servo de Deus e pretende evangelizar, deve lançar a semente com liberdade. É para quem quer, é para quem de bom grado recebe a palavra. Nós não temos que obrigar ninguém a andar no nosso caminho. O Senhor disse que até João, o reino de Deus, era conquistado à força, mas que com ele não seria assim. Nós somos discípulos de Jesus. Como tal, nós anunciamos a palavra. Quem de bom grado receber a nossa palavra será batizado e será liberto dessa geração perversa que está aí fora. Você sabe quem é que guia a geração perversa, né? Não é necessário nós falarmos. Anuncia e deixe que a pessoa decida. Não temos que obrigar ninguém a andar com o Senhor. Amém? Perguntas, acréscimos sobre essas palavras que nós ministramos até agora? Algum comentário? Podemos dar sequência? A partir do versículo 42, a narrativa aqui do livro de Atos nos fala que eles estavam vivendo juntos e eles tinham uma doutrina. Veja bem, irmãos,
Qual que é a doutrina que guiava a vida daqueles cristãos? Era a doutrina de Pedro? Era a doutrina de João? Era a doutrina de Jesus? Não. Eles tinham uma interpretação que eles davam à palavra e os ensinamentos de Cristo, chamada doutrina dos apóstolos. Esta doutrina, ela está expressa nas cartas que os apóstolos escreveram no Novo Testamento. Os irmãos estão compreendendo? Quando a gente fala de cristianismo, nós estamos falando da igreja que nasceu dessa doutrina. Nós não estamos falando da igreja que nasceu dos profetas, da igreja que nasceu com Moisés, porque não nasceu igreja nenhuma com Moisés. Não nasceu igreja nenhuma com os profetas. O movimento evangélico e alguns teólogos que não compreendem bem o sentido da Escritura, misturam essas duas coisas. É evidente que nós vamos lá no Velho Testamento para confirmar o Novo, mas não para explicar o Novo. Os irmãos estão entendendo? A igreja cristã, a igreja católica, e a igreja que nasceu da igreja católica, que é a igreja protestante, se fundamenta na doutrina dos apóstolos. Essa é a orientação. Como viviam os apóstolos? Qual era a instrução dos apóstolos a respeito da nossa conduta? Qual era a instrução dos apóstolos a respeito da igreja, irmãos? Se não é possível mudar esse movimento evangélico que está aí, vamos pelo menos mudar o nosso coração e a maneira de nós vermos estas coisas. Quem sabe nós podemos lançar novas sementes que venham brotar nesse mundo árido. Quem sabe pastores possam receber esta mensagem, esta boa nova, e mudar a maneira como eles interpretam as Escrituras Sagradas, porque eles estão equivocados. A Escritura não pode ser lida aleatoriamente. Eu não posso abrir um livro do Antigo Testamento e sair tirando ensinamentos de lá, irmãos. Se eles não estiverem em concordância com o Novo Testamento, eu estou cometendo heresia. E estou cometendo pecado contra o Espírito Santo. Tudo o que foi antes de Cristo é diferente quando você olha sob a ótica do Novo Testamento. Você não pode ir no Velho Testamento para falar coisa do Novo. Você tem que olhar o Velho Testamento com o Novo. Então, se eu vou fazer um comentário de Isaías, eu tenho que ter na minha cabeça, no meu coração, os ensinamentos do Novo Testamento. Eu não posso pegar Isaías. Isaías profetizou sobre Cristo, mas ele profetizou sobre a desgraça dos israelitas, daqueles que foram levados para a Babilônia por desobediência a Deus. Se nós não entendermos essas coisas, separando cada coisa e olhando para as coisas com os olhos do Novo Testamento, dos ensinamentos apostólicos, da doutrina dos apóstolos, nós vamos cometer equívocos graves na igreja. Vamos achar que nós estamos salvando as pessoas e nós estamos enfiando no coração desses irmãos a doutrina que existia antes de Jesus. Isso é muito arriscado, sabe por quê? Paulo dizia, olha, se você observar um ponto da lei, um ponto, obrigatoriamente você deve observar os demais. Vou citar o exemplo, eu gosto de citar sempre o exemplo do dízimo. Muita gente tenta fazer as pessoas acreditar que o dízimo está no Novo Testamento.
não há nenhuma referência a esse respeito. Não há nenhuma passagem que nós vemos os apóstolos recolhendo dízimos. Não há. Mas o dízimo é uma lei de Moisés. Vamos imaginar que nós venhamos a resolver que nós vamos cobrar dízimo a partir de hoje, para ajudar a igreja, ajudar os pobres, para alguma outra coisa. Vamos imaginar que nós decidíssemos fazer daqui para frente a cobrança dos dízimos. Segundo o apóstolo Paulo, que é o pai da igreja cristã, se você observar uma lei, você deve observar as demais. Teríamos, inclusive, que fazer circuncisão nos irmãos. E as demais leis, são muitas leis, muitas leis. Nós cairíamos aonde se nós voltássemos a praticar os ensinamentos de Moisés? Em qual doutrina nós cairíamos? No judaísmo. Os irmãos percebem? Não se pode misturar essas duas coisas. São coisas distintas. São doutrinas distintas. Não podemos misturar isso, irmãos. Tem algum problema de eu fazer da minha igreja uma sinagoga? Não tem problema nenhum. Se você quer fazer e gosta, fique à vontade. Não tem problema nenhum. Paulo, na mesma passagem onde ele diz que você deve observar os demais mandamentos da lei, Paulo afirma que se você optar pela lei, você está abrindo mão de Cristo. E aí está o problema. Eu quero ver o que você vai fazer com os teus pecados, se você optar pela lei. O que você vai fazer com os seus pecados? Irmãos, doutrina dos apóstolos, Jesus perdoa pecados e dá a nós vida eterna. É isso em resumo. Jesus perdoa pecados. Jesus nos liberta da lei. Com Jesus nós não devemos nada a ninguém, nem dízimos, nem ofertas, nem sacrifícios, nem promessas, nem votos, nem jejuns, nem festas, nem nada. Nós não precisamos fazer coisa alguma para entrar no reino de Deus, a não ser crer que Jesus Cristo é o Senhor nosso Salvador. Amém. Você percebe o que é Novo Testamento? É um socorro de Deus. Um socorro de Deus para um povo perdido. Agora o socorrista chegou, nós vamos teorizar com ele. Não, sabe, eu quero saber se você vem em nome de Moisés, dos profetas, em nome do quê? Irmãos, nós estamos mortos, irmãos. Mortos. Ele envia socorro, você tem que se atirar no socorro, que é Jesus. Sem criar caso. O povo precisa saber disso, os pastores precisam pregar esta doutrina, porque essa é a doutrina do Novo Testamento, irmãos. Não enfia você, meu irmão, não enfia teu povo na lei antiga, porque você vai se arrepender amargamente depois da sua morte. Todas as almas que você enfiar nesse buraco, elas virão atrás de você. Não pense que do lado de lá você vai ficar livre delas, não. Se você lançar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas nesse buraco do Velho Testamento, se você lançar essas almas aí depois da morte, elas vão te buscar, elas vão querer saber por que você fez isso com elas. Tenha certeza. Quando nós nos colocamos como servos de Deus, do Deus vivo, para nós anunciarmos a sua palavra, nós precisamos saber muito bem o que é que nós estamos fazendo. Eu não estou dizendo que a igreja não precisa ter recursos, viu, irmãos? Sempre quando eu falo de dízimo, as pessoas me escrevem, querendo argumentar a favor que a igreja vai fechar se não tiver dízimo, mas não existe outra forma da gente arrumar recurso que não seja pelos dízimos.
A igreja não tem força suficiente para todo mês ter dinheiro para cobrir as suas despesas? Inclusive, se for o caso do pastor ter um salário, há alguns casos que tem essa necessidade. A igreja não consegue se movimentar para sobreviver por si mesma. Se ela não dá conta, pode fechar. Entende? Porque as pessoas não pagam dízimos porque quer. Concorda, pastor? Elas não pagam dízimo porque quer. Alguém diz para elas que elas precisam pagar, porque isso é uma obrigação. Ninguém gosta de pôr a mão no dinheiro. É diferente de quando você faz uma oferta para a obra da igreja, que você dá com liberdade. Quem dá é o seu coração agradecido. Deus não vai te dar nada em troca da tua oferta. Ele já está dando, por isso que você está ofertando. A oferta de Deus é primeira. A oferta é Cristo. Ele deu a nós esse presente. Então nós ofertamos à igreja com alegria e com liberdade. Toma cuidado com essa história de dízimo. Isso pode trazer muitos problemas para as pessoas que defendem esta prática. Tá bem? Perseveraram na doutrina dos apóstolos, olha lá, na comunhão, viviam juntos, no partir do pão, dividiam aquilo que eles tinham, e nas orações. E em toda a alma havia temor, respeito a Deus, e ao que estava estabelecido por Deus ali na comunidade. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Percebe, irmãos? Como é que uma igreja não tem recurso para a sua sobrevivência? Porque as pessoas não foram preparadas para viver de maneira comunitária. Não é uma igreja. Vamos imaginar, já que o Brasil está indo para o caminho do buraco financeiro, vamos imaginar que daqui a algum tempo haja uma grande quebradeira no país. E muitos de nós podem perder o seu negócio e ficar sem recurso para as necessidades básicas. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Vamos pensar que pudesse acontecer isso com a comunidade e 5, 6 ou 10 irmãos do corpo da igreja ficassem sem condições de sobreviver. Eu pergunto aos irmãos, nós iríamos ficar vendo nossos irmãos sofrendo ou nós iríamos socorrê-los? Entende o que é vida comunitária, irmãos? Não tem necessidade? Não tem, mas se tiver necessidade, nós vamos ter que dar a ele comida. Nós vamos ter que dar a ele remédio. Nós vamos ter que dar a ele abrigo. Os irmãos estão entendendo o que é vida comunitária? Eles viviam assim. Nós não podemos viver porque este regime capitalista que a gente vive hoje, se a gente for viver de uma forma comum, eles vão afirmar que nós ficamos malucos. Podem até tomar alguma medida contra nós. É contra tudo que está escrito aqui, mas e alguém se importa com o que está escrito aqui? Por acaso o mundo se importa com o que está escrito aqui? Não se importa. Não se importa, irmãos. Nós não ensinamos para o povo o que é igreja. Nós temos uma igreja. As pessoas vão ali, a gente canta, a gente faz festas, a gente recebe espírito, a gente baila no espírito, fala em línguas. E que mais? Não se esquecem
Você está devendo o dízimo do mês passado. Irmãos, vida apostólica, igreja apostólica. Eu creio em Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Espero que eu esteja profetizando que um dia o Senhor irá destruir o poder do mundo sobre a nossa vida, obrigando-nos a viver como irmãos. Amém? Toda essa casca que esse mundo colocou no nosso lombo, isso vai se desfazer um dia por causa da chegada do Rei. Aí nós vamos ver mesmo que é igreja. Quem é bode e quem é ovelha nessa coisa de igreja evangélica. Nós vamos ver. Porque Deus não brinca em serviço, não. Não brinca. Veja o que eles faziam no versículo 45. Eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos de acordo com a necessidade de cada irmão. Olha bem, a vida comunitária. Isso aqui é o reino, viu? Quando chegar o reino, a vida vai ser assim. Na verdade, irmãos, o mundo tem recurso para todo mundo ter à vontade. Esse sistema humano é que é injusto. Não que esteja errado. Do jeito que está aí hoje, é impossível criar algo melhor por causa do inimigo. Mas os dias dele estão contados. Tenha certeza. Os dias do inimigo estão contados. Perseveravam no caminho, verso 46, unidos, todos os dias eles estavam no templo, partiam o pão, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Eu acredito, irmãos, que essa narrativa aqui no finalzinho do capítulo 2 do livro Atos nos dá elementos para profundas reflexões. Eu acho que nós precisamos entender bem em que se fundamenta a igreja de Jesus Cristo. Respeitamos os que não pensam como nós. Quem quiser seguir do jeito que acha melhor que o faça. Mas nós queremos servir ao Filho de Deus. Preciso saber o que é a igreja. Esse capítulo 2 me dá uma boa ideia do que é a igreja de Cristo e como ela se fundamenta. Como é que vive e viverá o povo de Deus depois da chegada do Rei. Amém? Que Ele nos abençoe e nos guarde no seu amor e nas suas misericórdias. Que assim seja.